Eles fazem reunião com os pais, com as escolas, com o pessoal da escola, para quê? Para desenvolver tudo junto, né? Então, a vida volta ao normal como? Lá eles dividiram. Meu filho pega o mais velho, minha nora pega o mais novo para ir levando depois do trabalho nas terapias, de segunda a sábado, e domingo é de descanso. Então, organizar a vida de acordo com o que é necessário para o desenvolvimento destas crianças. Assim é que funciona, né, a aceitação. E junto com isso eu quero falar de uma palavrinha que ela é importante demais: limite. Quem cuida precisa se cuidar, porque senão não dá conta de ir até onde precisa ir. Então, como é que eu posso cuidar? Eu fico olhando lá, minha nora, ela está fazendo ginástica, yoga em casa. E o Gustavo fica lá do ladinho dela. Às vezes atrapalha, às vezes não, né? Aí quando eu vou para Brasília, aí sim, eu deixo eles dormir até mais tarde, para eles descansarem. Mas fato é que dentro da realidade de cada um, a gente precisa de ter o cuidado pessoal, tá? Um exemplo aqui, pandemia, eu não estava saindo, eu não deixei de fazer minha caminhada. Eu fazia minha caminhada da garagem até o quintal da minha casa, do quintal da minha casa até a garagem. Minha filha, quando chegava aqui, falava assim: mãe, não tem lógica, como que você consegue? Ué, eu consigo por quê? Se esta é a forma, a única forma que eu posso, eu preciso aceitar e fazer o melhor com aquilo que eu posso. Limite financeiro. Eu não tenho como pagar mais profissionais do que o meu dinheiro dá. Então, tem que fazer o melhor, porque senão eu vou criar outro problema, que é dificuldade financeira. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar nem um dos profissionais. Nós temos organizações, nós temos, né, a PAI, nós temos que buscar recursos da maneira que nosso contexto nos permite. Então, lembrar, não tem jeito de ultrapassar limites. E até limite da criança. Se você começar a colocar um tanto de terapia, pensando que é o melhor para ela, e ela vai ficar exausta, ela não vai produzir. Então, além de todo esse processo que a gente falou, nós precisamos lembrar dos limites, tá? E eu vi uma frase aqui que fala assim: como eu vou lidar com a normalidade num mundo que cultua a perfeição e rejeita os diferentes? Se tem uma coisa que eu penso que nós podemos fazer é informações. Levar informações para que as pessoas possam entender e conseguir interagir com o diferente. Porque se eu não conheço, principalmente o autismo, que o autismo não tem cara. Então, a pessoa não sabe, não vai interagir com os cuidados que precisa, com a aceitação que precisa. Então, acho que a chave disso aqui é, primeiro, eu aceitar. No momento que eu aceito, eu não tenho preconceito. Então, eu vou levar meu filho e vou ajudá-lo na inclusão, mesmo que o outro olhe para ele diferente. Que aí ele vai olhar, mas eu vou falar: bom, eu não tenho preconceito. Segundo, a informação para que o outro também possa entender um pouco e me ajudar, né? E acima disso tudo é amor, amor e amor. E ajudar os filhos quando acontecer, né, de alguém que nós sabemos que tem gente de todo tipo, alguém que faça um bullying, a gente dar o apoio para que ele possa, chorou ali, mas levantar a cabecinha e enfrentar o mundo. Esse papel dos pais é muito importante. E eu trouxe aqui um texto que eu gosto de ler esse texto todas as vezes que eu vou trabalhar com famílias especiais. Que eu acho esse texto assim
de uma riqueza muito grande. Ele chama Bem-vindo à Holanda e foi escrito por uma mãe que teve uma criança especial. Ela fala assim, olha, frequentemente ela é solicitada a descrever a experiência de dar à luz a uma criança com deficiência, uma tentativa de ajudar pessoas que não têm com quem compartilhar essa experiência única e entendê-la e imaginar como é vivenciá-la. Seria como? Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra um monte de guias, faz planos maravilhosos, pensa em conhecer o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza, e até aprender algumas frases em italiano. E é tudo muito bacana, muito excitante. Após meses de preparação, finalmente chega o grande dia. Você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. O comissário de bordo chega e diz: Bem-vindo à Holanda. Holanda? Diz você. O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália, mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e não tem jeito de ir para a Itália. E a coisa mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, fome, doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair, comprar novos guias, aprender uma nova língua e você vai encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo, menos ensolarado que a Itália, mas após alguns minutos você pode respirar fundo, olhar ao redor, começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tem tulipas e até Van Goghs. Mas todos que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália. Estão sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. E por toda a sua vida você dirá: sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia planejado. E a dor que isso causa, às vezes, nunca vai embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar a sua vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para aprender as coisas belas e muito especiais sobre Holanda. Se você passar a vida toda remoendo o fato de que você ganhou um filho que foi diagnosticado com autismo, você nunca vai enxergar as coisas lindas que ele traz. Ele é uma pessoa, um ser humano que traz um monte de delícias e um monte de dores, como todo ser humano. Então, pensa nisso. A vida às vezes nos surpreende, mas eu posso fazer dessa surpresa sofrimento ou crescimento para mim, para minha família, e um desenvolvimento principalmente emocional, espiritual. Eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa muito melhor de antes das crianças chegarem, tá? É, e eu vou copiar Roberto Carlos para falar do que eu sinto mesmo, né? A emoção do nosso amor não dá para ser contida. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu amo esses meninos só uma vez na vida. E aí agora estou aberta a perguntas. Espero que seja isso que vocês estavam esperando, né? Se não for, podem me perguntar para eu completar. E agindo dessa forma, com certeza nós estamos contribuindo para que eles tornem-se cidadãos inclusos na sociedade que vão
poder fazer o melhor deles. Lembrando que o melhor deles pode ser ler, o outro ler e escrever, o outro trabalhar, o outro casar, enfim, como todo ser humano que não tenha síndrome, que não tenha transtorno, né? Alguns vão alcançar grandes voos profissionais, outros menores, alguns vão casar, outros não vão, e assim também é com as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos adolescentes com o autismo, tá? Então, Patinha, opa, pode perguntar. não, eu estou aberta agora, né? Se quiser, é isso mesmo que você esperava? Patinha, só fazendo um parênteses aqui, quando eu pensei em trazer alguém para estar falando sobre aceitação, eu pensei autismo, porque nós temos um público, né? A gente recebe, né? A instituição recebe hoje, não só autismo, mas todas as deficiências. Sim, Então, quando eu pedi você para falar sobre autismo, essa aceitação ela inclui todas as deficiências, né? Porque às com vezes não é um autismo, mas é uma pessoa é uma pessoa que ficou deficiente, né? Que tem aquela nova sim, adaptação na família. Então, o processo de aceitação que você trouxe não é só para o autismo, são todas as deficiências, né? Pessoa com paralisia cerebral, às vezes a criança nasce perfeita, né? Perfeita não, né? Nenhum de nós somos perfeitos. A pessoa, sim, ela, por um processo, ela ficou, né? Com a paralisia cerebral. Então, realmente, esse processo de choque, né? De aceitar, de negação, de aceitação. Então, se você puder só, com suas palavras, né, que você é técnico no assunto, sobre o processo de todas as deficiências, porque cada uma deficiência, ela vai exigir da gente esse processo, não é isso? com certeza. Confirma? Confirmadíssimo, porque é isso mesmo que você falou, olha só. Quando a criança nasce já com uma síndrome, né? Não foi o caso do Lorenzo, por quê? Ele já nasceu já, mas só foi diagnosticado com 3 anos, né? Então, dá aquele choque. Opa, era um menino até aqui considerado que não tinha nenhum transtorno. De repente, é o que você falou, tem uma paralisia, tem um transtorno, né? O Gustavo, apesar de na gravidez já ter-se suspeita, só um exame que deu suspeita, os outros todos deram inconclusivos. Então a gente ninguém nem achava mais que ele ia nascer com síndrome, né? E nasceu com a síndrome. Deu um choque? Deu. E eu quero até falar do meu choque, como que foi. Meu choque foi assim, muito engraçado, e foi rapidíssimo. Ele durou talvez 1 minuto. Porque eu tomei aquele choque. Mas, gente, na mesma hora, eu não sei, né, se as pessoas creem nisso, eu creio no Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo tocou na minha alma, no profundo da minha alma, porque eu fui tomada de um amor tão grande que eu virei para o meu filho e falei assim: filho, aqui, se ele tem síndrome, nós vamos amá-lo mais ainda, porque ele vai precisar mais da gente. E aquilo ali eu tomei para mim uma responsabilidade amorosa, uma responsabilidade de vó, de apoiar, de estar com eles, é o que eu falei aqui quando eu li essa música do Roberto Carlos. A emoção do nosso amor não dá para ser contida. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo só uma vez na vida. É um amor que supera qualquer coisa. Né? Então, a primeira coisa é isso mesmo, a aceitação. O choque vai acontecer? Vai. E aí, a negação, ela existe? Sim. Às vezes eu olhava para o Gustavo, a minha foi despistada, apesar de eu ter aceitado com esse amor todo, mas eu olhava e falava assim, gente, mas ele não parece que ele tem síndrome de Down. Depois eu olhava de novo, não, mas ele parece. Como é que é o nome disso? Negação. Negação, né? Cara, eu não conseguia enxergar, e era assim, não era só eu. Era eu, meu filho, minha nora, a sogra do meu filho, a gente ia lá, ele tem. Não, gente, ele não tem. Enquanto não saiu realmente o exame, né?
o cariótipo, que é o exame genético, nós não tivemos a certeza que era. Então, apesar de ter tomado todo esse amor, veio um pouco de negação, eu não tive raiva nem tristeza. O meu filho também não teve, a Mariana teve medo. Então, né, nós não tivemos, mas a maior parte das pessoas tem raiva, tem tristeza, tem revolta com Deus, tem culpa, o que que eu fiz, né, para merecer, ou o que que eu fiz para esse filho vir assim, ou o que que eu fiz para que meu filho tivesse, era normal, tem essa paralisia hoje, às vezes foi um acidente, eu podia ter evitado. E, na verdade, a gente precisa lembrar que a culpa não é nossa. Não tem culpa nessa história, né? É isso que você queria? Ô, Fatinha, e nem deles, né? Tem um versículo bíblico, que eu não sei precisamente está escrito, que, que pergunta, uma pessoa, você vai saber me falar aí, que pergunta, que a pessoa nasceu com deficiência e pergunta se a culpa era do pai ou se era da mãe, não tem um versículo assim? Aí Deus Uhum. fala, gente, não é culpa de ninguém, é para a minha glória, né? Uhum. Então, não é fácil, nós sabemos que não é fácil, né? Eu também tenho um caso na minha família, eu tenho 2 síndrome de Down, Uhum. e a gente aprende, né? A gente aprende a lidar, a gente, assim, com esse processo que a gente faz de aceitação, da negação da aceitação. Eu vejo eles como presente de Deus, né? E Sim. são pessoas vulneráveis que precisamos proteger as pessoas que não têm deficiência. Claro, nossas crianças que não têm deficiência, nós temos que proteger, sim, enquanto responsáveis, enquanto tutores. Essas pessoas com deficiência, mais ainda, sabe? Que nós somos o olhar delas, né? Nós somos a voz delas, nós somos a proteção delas. Então, esse processo nós precisamos, né, pedir a Deus, cada um com a sua fé, para nos fortalecer, porque quanto mais rápido nós aceitarmos o processo, mais essas pessoas serão protegidas, né? É. Mas aí eu tenho que falar uma coisa: cuidado com a proteção, né? Nós Tudo com. protegemos, mas a gente não pode envolvê-los numa capinha, porque senão eles não desenvolvem, Uhum. né? Então, assim, temos que ir fazendo devagar com eles a libertação da gente, ensinando eles a como se defenderem, porque senão eles não vão ter questão com independência, autonomia e nada na vida. E é claro que dependendo de cada um, nós podemos soltar, eu falo que é uma pipa, né? Nós temos aqui como que chama? Esqueci aquele negócio que a gente roda da. Carretel. Isso, nós temos carretel aqui. Aí a gente vai soltando. Na hora que a gente percebe que o vento está muito forte e que ele não vai dar conta, a gente não puxa de volta a pipa. E aí depois a gente vai de novo soltando. Então, essa sabedoria de soltar e de puxar, nós precisamos ter. E como que a gente tem isso? Observando e percebendo. Opa, ele já pode comer sozinho. Ah, não, mas você vai fazer uma bagunça na mesa. Não tem importância, depois você vai lá e limpa. Mas permite que ele vá fazendo a bagunça e depois a coordenação vai melhorando de tal forma que ele vai dar conta sozinho. Arrumar a cama, ele ainda não dá conta. Vai ensinando até ele dar conta. O Gustavo adora ajudar a arrumar a casa e com isso ele vai desenvolvendo, né? E assim a gente precisa de proteger, mas ao mesmo tempo ensiná-los a enfrentar sem a gente a vida. Uhum. E cada um vai ter condição de enfrentar algumas batalhas diferentes do outros, né? Você concorda, Fatinha? Plenamente. É nesse sentido da proteção que eu me referi, Laura, que essa proteção aí realmente tem que ser vigiada, né? Incentivando eles né, a Sim. desenvolver, né? A Uhum. questão mesmo da proteção das pessoas, da violência, né? Como é Sim, o tema sim. hoje, mas da violência sexual, da violência física, né?
esse tipo de proteção, porque eles são muito vulneráveis. Então, nós, enquanto tutoras, precisamos estar com esse olhar aberto. Mas esse é um tema para a palestra de sexta-feira, eu só trouxe aqui para complementar mesmo e chamar a atenção, né? Porque, às vezes, a gente deixa a pessoa com deficiência com qualquer pessoa, né? Às vezes. Então, nesse tipo de proteção é que eu me refiro, sabe? Entendi. De proteger, porque se as nossas crianças hoje, como nós estamos falando no começo da semana, as nossas crianças já estão sofrendo violências, né? Abuso. Então, tem também um índice muito alto da pessoa com deficiência, né? Que sofre por não saber se defender, né? Por ela não saber falar. Então, eu estou chamando a atenção, né, para esse aspecto. A gente poder, igual o meu irmão, por exemplo, a gente não deixa de sair com qualquer pessoa. De jeito nenhum. A gente não deixa ele sozinho, até para ficar lá em casa, na casa da minha mãe, né, que ele não mora comigo, na casa da minha mãe, a gente não deixa ele com pessoas estranhas de jeito nenhum, porque ele é muito vulnerável. Ele é muito vulnerável. Por causa do desenvolvimento dele, né? Que se ele tivesse um desenvolvimento, que ele soubesse falar, que ele soubesse proteger um pouco, mas ele não sabe. Então, assim, a gente não deixa de jeito nenhum. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito violento, né? Tem pessoas que não têm esse entendimento de proteção, então... E tem que lembrar aquilo que eu falei, olha, tem pessoas que não têm conhecimento do que é o autismo. Eu estou referindo mais ao autismo. Sim. Por quê? A síndrome de Down, as próprias características físicas mostram que a pessoa tem uma síndrome. O autismo nem sempre vai parecer, né? E como não aparece, as pessoas acham que aquilo que ele está fazendo é para aparecer, não, que menino bobo, essas coisas todas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão ele vai ser violentado, né? Ou violentado emocionalmente, ou violentado fisicamente. As pessoas, às vezes, não vão ter paciência, porque, como você falou, dá trabalho, né? Então, assim, foi muito bem lembrado essa questão que você colocou aí de proteção, sim. Pessoal, se vocês quiserem, né, fazer pergunta para a Fatinha, ou também, né, falar alguma coisa para ela, nós temos aí quantos? 26 minutos. Eu vi para a Fatinha aqui no chat, muitas pessoas estão elogiando. É bom a gente ouvir elogio, né? Então, se alguém quiser falar com você... Sim. E, assim, você quer saber mais alguma coisa, Fatinha? Porque quando a gente chama alguém, a gente tem uma expectativa, né? Não, assim, superou a questão da proteção que eu trouxe, mas sexta-feira vai ser falado, né, sobre a violência sexual em si. Então, vai entrar também com a pessoa com deficiência. Eu só fiz um chamamento mesmo, porque para entrar a questão da proteção, porque é importante a gente estar com o olhar atento, né? Nessa questão de quem está em volta, como que a pessoa ela está vendo o nosso filho, né? A nossa filha com deficiência. Sim. E exatamente, às vezes, até por não entender, às vezes é agressivo com a pessoa, por não conhecer, né? Por desconhecimento, sim, como você trouxe muito bem. Uhum. Foi só mesmo um parênteses, mas não, mas eu achei você ter colocado muito bacana. Pessoal, eu acho que não gostaram não, Fatinha, porque ninguém quer falar. Fátima Pacheco. Oi. Então, deixa eu ligar a câmera aqui. Gente, eu estou vendo aqui o chat e só agradecimentos, né, pelo seu testemunho de vida. Né? Não é uma palestra, é um testemunho de vida. E que eu tenho certeza que iluminou muita gente nessa noite. Ai, né? que bênção. A gente vai te escutando, dá vontade na gente chorar, mas não é de tristeza, não. É de emoção por algo tão bonito, tão simples, tão nobre, né? E a gente vai percebendo que é possível,
né? Exatamente. Então, só para te dizer isso, que eu estou vendo todo mundo querendo dizer aí, muito obrigada. Você Aqui, iluminou, com certeza, muita gente. que bom, Conceição, porque assim, uma das coisas que eu percebi, sabe, com Deus permitindo que eu vivesse isso, é isso mesmo, para que eu pudesse levar para as pessoas que tem jeito, né, de ter uma vida com amor, uma vida feliz, mesmo com as dificuldades, né? E que, nossa, esses meninos transformam as nossas vidas, não é mesmo? Então, que bom, porque para mim isso tornou-se uma missão de vida, tá? Aqui, Fatinha, então vou ler algumas coisas que estão escrevendo aqui para você, tá? Tá. A Carla Rodrigues. Me sinto presenteada por participar desse seminário. A live de hoje está sendo algo transformador. Agradeço imensamente, Fátima. O seu testemunho de amor e aceitação fortalece o nosso coração e abre a nossa mente. Muito obrigada. Parabéns, palestra maravilhosa. Hoje eu aprendi muita coisa. A minha palestra de hoje foi muito bom. Aqui falou foi a Daniela Cláudia. A Luciana Oliveira. Muito gratificante poder desfrutar desse conhecimento que a Fátima nos trouxe. Obrigada. Parabéns pela palestra, gostei muito. A Bárbara Fernanda. Aqui não é João Pedro, não sei quem está aqui com o nome de João Pedro. Gostaria de parabenizar, a palestra é muito boa. A João Pedro é Djanira, a Sheila, a Sheila, a mãe. Fala, Sheila, você? É eu. Fala, então. Deixa eu tirar o seu... Pronto, está com som agora. Pode falar. Não quer? Tá. A Maria Helena, parabéns pela palestra, aprendi muito, muito obrigada, foi maravilhoso. Alexandra, obrigada, gostei muito da palestra, foi muito bom participar, parabéns. Thelma Freitas, parabéns. Boa noite, Patinha. Fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu tenho um sobrinho, ele é autista. Ele foi diagnosticado com 5 anos de idade. E ele tem um pouco também de dificuldade, igual ela falou que tem 2 netos, e ele tem dificuldade que ele não gosta muito de misturar com as pessoas. Isso, no caso, é normal ou é um pouco de dificuldade mesmo que eles têm? Como que é seu nome? É Maria Aparecida, sou a mãe da Raíssa Vitória. Oi, Maria Aparecida. É o seguinte, isso é um dos sinais, né, do autismo, sim. Ele tem dificuldade de interação social. Lembra quando eu te falei aí na palestra sobre o Lorenzo, né? Que ele ama ficar lá brincando comigo, e hoje, depois de ele está com 6 anos de terapia, ele está conseguindo brincar, interagir com algumas crianças, não com muitas, mas com algumas. Então, foi desenvolvido com ele habilidades sociais. Tem jeito de desenvolver. Ele não vai ser nunca aquela criança que quer brincar com todo mundo, aquele adulto que gosta de todo mundo junto e gosta de um show com um tanto de gente, não. Mas ele vai aprender a desenvolver as habilidades de forma que ele vai ficar mais funcional para desenvolver algumas amizades, manter, desenvolver uma interação social no trabalho. Então, esse sinal dele é do autismo mesmo, viu? Tá, joia, obrigada, viu? De nada. Boa noite, Fátima. Tá joia? Eu estou, e você? Bem, eu sou a mãe da Alice Vitória. O que eu vou perguntar, de repente, não tem nada a ver, mas, de repente, eu tenho um sobrinho que ele teve uma leve dislexia. Sim. Aí, só que, assim, desde novinho, né, na escola, os professores, assim, a minha cunhada não teve apoio, a minha cunhada, ela que teve que correr atrás, ela percebeu que o meu sobrinho teve um problema, que ele não sabia distinguir as cores.
Aí os coleguinhas dele aproveitavam essa situação, trocava os lápis de cores dele, deixava ele só com o preto. Para ele, aquilo era a mesma coisa. O preto, o branco, o marrom, o amarelo, para ele era a mesma coisa. E a minha cunhada foi percebendo, ele tinha dificuldade para poder estar lendo, né? Aí a minha cunhada cobrava a escola falava que não, que ele era um menino interativo, ele participava, mas só que ele não escrevia. Meu sobrinho teve dificuldade na escola em termos de escrever, em termos de ler. A minha cunhada, como ela é empregada doméstica, aí ela conversando com a patroa dela, e a patroa dela sugeriu ela de estar levando ele numa psicóloga. Aí a minha cunhada que teve que correr atrás. Aí ela teve que correr atrás de psicóloga, psiquiatra, todas as ajudas possíveis. Aí ela teve que levar esse relatório na escola, para a escola ter que ter um tratamento diferenciado para ele, porque ele não acompanhava os colegas na mesma forma, porque ele tinha uma leve dislexia. Não sei se tem a ver com o autismo, né? Mas hoje não, ele hoje já é um rapaz, tem 20 anos, ele assim, uma pessoa muito perceptiva, uma pessoa interativa, muito comunicativa. Só que em termos de cores, ele não diferencia muito. Para ele, as cores é a mesma coisa, entendeu? Se você perguntar ele em termos de cor, ele não vai falar com você adequadamente. Mas ele, assim, uma pessoa maravilhosa. Aí a minha cunhada, que percebeu, nós já teve gente da família, e eu falo assim, parente muito próximo, que chegou a falar diretamente com a minha cunhada, que se o meu sobrinho não sabia ler, não sabia escrever, não sabia distinguir as cores, ela que era culpada, porque ela trabalhava. Então, assim, a minha cunhada, ela teve que correr atrás para poder provar que ela não teve culpa. Aí ela chegou a xingar meu irmão, porque, assim, parente meu, próximo a nós, culpava ela. Aí ela pegou, falou com meu irmão, falou assim, olha, você é pai, você vai me ajudar, porque nós vamos provar. Aí onde é que ela correu atrás para poder mostrar que isso não é culpa dela. Então, assim, ele teve este problema, né? E eu não sei se isso é para o resto da vida ou pode melhorar mais na frente, com o passar dos anos. Eu não sei te responder. O que eu vou te falar é o seguinte: no autismo, ele tem diferença de percepção? Tem. Ele pode ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Então, ele pode ter hipersensibilidade visual, então muita luz atrapalha ele. Ele pode ter auditiva, som alto, eles ficam desesperados. Tem uma menininha que eu estou atendendo, ela vai para a igreja, ela sai da igreja com a mãozinha aqui correndo. E eles achavam que ela era desobediente, não sei o quê. Aí foram entender. É autismo. E pode não perceber também. Então, o autismo tem a questão perceptiva? Tem. Mas falar que isso é autismo só por causa disso, não. Tem que analisar várias outras coisas. Entendeu? Agora, culpada? Claro que não, né, gente? Ai, dá vontade de dar um couro no povo, não dá? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que dar um desconto, porque a pessoa não conhece, é ignorante, né? E olha só, você não ensina a cor, o menino está até na escola, como que ele não ia aprender cores? Não é verdade? Então, assim, só por esse Verdade. sinal que você falou, não dá para falar, é autismo, não. Teria que analisar mais coisas. Mas que ele tem. Mas você falou que ele já foi um neurologista, né? Eu acho que um outro profissional muito bom também seria a neuropedagoga, Não, a minha cunhada neuropsicóloga para trabalhar. Ai, que levou em bom. tudo. Não, então, Porque o não, então ela patrão já dela está arrumou encaminhada. tudo para ela. Tudo que ela precisou Sim. nessa parte, a minha cunhada correu. Ela teve que pegar um relatório com cada um. O
psicólogo, neuropedagogo, todos esses tipos de ajuda Não, então que aqui, precisava, a minha cunhada foi assim. Então fica tranquila, porque ela já encaminhou tudo. Então, as respostas é, não dá para a gente falar que isso é autismo, esses sinais aí não dá o diagnóstico de autismo, né? Segundo fica tranquila, porque o caminho é esse, e lembra que eu falei assim, olha, não dá para a gente fazer um prognóstico, falar assim, não, você vai ver, seu filho amanhã ele vai estar fazendo isso e aquilo. Dia após dia para ir trabalhando para ver o que se alcança com eles. Entendeu? E foi bom você perguntar, porque a gente tem que lembrar, olha, o autismo tem uma diferença de percepção que os outros podem não entender. O meu netinho, outro dia, o vizinho deles foi lá com um cachorrinho, e o cachorrinho tem um latido muito fino, né? Aquele cachorrinho pequenininho. Ele entrou em crise, que meu filho teve que ir com ele para o quarto, ficar abraçadinho com ele um tempo, até ele acalmar, tiver que tirar o cachorro, porque isso vai lá dentro, é como se ele estivesse ficando louco de tanta barulho que é para ele, porque ele tem hipersensibilidade. Então, é muito diferente a percepção do autista para uma pessoa que não tem autismo. Todo mundo que tem autismo é assim? Não. Lembra que eu falei? É um espectro, né? Tem uns que tem outros que não tem. Mas é muito normal que tenha. Respondi. Respondeu sim. Aí, obrigada, viu? Dá um coro no povo, viu? Que está culpando sua cunhada. Não, mas só que essa pessoa não pode. Mas assim, porque na época, eu assustei, a minha cunhada também. A minha cunhada, assim, ela só chorava. Porque ela falou assim, faltou nada, o médico ainda falou com ela, que faltou nada para ele ser uma criança assim, totalmente especial, que dependesse, assim, não dos outros, né? Requer mais cuidado, não poderia ficar sozinho, né? Sim. Mas hoje não, hoje ele está um rapaz, ele ajuda na obrigação de casa, ele trabalha fora, entendeu? Só que assim, em termos de estudo, de cores, ele é mais lento nessa parte. Pois é, mas é isso que a gente precisa de ter consciência. Vamos explorar o que eles têm que dão conta de fazer e o que eles não dão conta, aceitar, né? Verdade. Não tem coisas que eles não vão alcançar. E não é diferente de uma criança que não tenha transtorno, né? Uma criança que não tem transtorno, ela consegue todas as coisas? Não. Tem limitações que ela não vai conseguir. Então, esse conhecimento... O importante é a forma deles passar os amores, né? O carinho que eles têm. E assim, por mais que a gente mostre carinho, eles também têm uma forma de passar para a gente. Muito bom. Sim. Eu acho muito assim, o carinho que eles mostram, pela forma que a gente o trata. Sim. E o autista, tem autista que não dá conta de abraço por causa dessa hipersensibilidade. Não dá conta, não é porque ele não é carinhoso, é porque a sensibilidade dele é tão grande que o abraço incomoda ele. Tá vendo como que é importante a gente conhecer? Porque senão a gente fica julgando sem saber que nós temos que ajudar e respeitar. Verdade. Tá? Então, me leva que eu vou dar um coro, tá? No que culpou lá sua cunhada. Pode deixar. Então tá. Eu gostaria de, quem sabe, sua contribuição numa situação que a gente vive aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? Nós temos muita dificuldade das famílias conseguir um diagnóstico das crianças, um atendimento, né? Eu não sei se isso é comum por onde você anda, mas aqui a gente vê uma resistência muito grande, né? A gente que tem turmas de crianças, normalmente a gente
identifica muito rápido que aquela criança tem algo Você diferente. viu, o meu netinho mais velho foi a escola que... Sim, sempre. Né? Uhum. A gente monta um relatório, e aí é uma jornada, às vezes, se a pessoa não tem um poder aquisitivo que pode pagar uma consulta com um especialista, é muito difícil. Às vezes a criança fica 5 anos conosco aqui na creche, a gente não consegue um diagnóstico da criança, e a gente está percebendo que ela tem algo, né? Principalmente o autismo, que ele não é perceptível, né, fisicamente. Exato. O físico Exato. é muito fácil. Agora, o autismo e outras dificuldades, a gente tem dificuldade do diagnóstico. Então, vai no pediatra, não tem nada. Até, às vezes, quando faz um diagnóstico, já passou muito da fase de ajudar aquela criança. Né? Então, o que você pode dizer para os pais que vivem essa situação? Eu tenho a dizer o seguinte: o diagnóstico do autismo, né, especificamente, não é fácil, né? Nós temos, por exemplo, vários neurologistas, vários psiquiatras que são excelentes, mas que não têm, assim, uma intimidade com o autismo. Às vezes você leva lá e ele não consegue diagnosticar. Então, o que eu falo não é qualquer profissional que consegue diagnosticar o autismo. Tem que ser um profissional que tenha realmente experiência nesta área. Porque senão passa batido, e não é que o profissional seja ruim. Entendeu? Hoje, os pediatras têm lá algumas orientações de verificações de acordo com o desenvolvimento, né? Que ajuda muito. Eu tenho visto algumas crianças que antigamente os pediatras não identificavam e hoje estão identificando. Não é assim, identifica já dando diagnóstico, não. Vai falar assim, olha, pai, sua criança não está desenvolvendo normalmente, então eu vou te pedir para levar no neuro. Isso tem acontecido com mais frequência, antigamente não acontecia. Tá? Mas isso que você falou, infelizmente, é assim mesmo. Tanto é que nos cursos que a gente faz, uma das orientações sempre é essa, olha, procure um profissional que tenha uma especialização na área, né? Focado, porque não é fácil de diagnosticar. Infelizmente, tenho que concordar com você. É isso mesmo. E aí a gente tem que insistir, né? E uma forma bacana é olhar lá os sinais do DSM-5, que ajuda muito. E lembrar, o autismo a gente tem desde criança, tá? Então, tá adolescente, se você percebe aqueles sinais, aí vê com a mãe se desde criança ele tinha, porque já vem desde lá. A Eucilene quer falar. Eucilene, a palavra está com você. Boa noite, tudo bem? Boa noite. É só uma colocação, né? Quando a irmã Conceição coloca, né, a questão da dificuldade do diagnóstico, também a dificuldade dessa família, às vezes, aceitar, né, quando a gente que a gente não, né, a gente não dá diagnóstico, né? Assim, eu sou coordenadora pedagógica, né, da educação infantil, então, assim, a gente, né, vai observando, né, esses traços, né, que diferencia das demais crianças. Então, a gente, né, vai chamando as famílias, né, vai conversando, colocando essas situações e pedindo justamente para procurar, né, esse atendimento para que seja descartada, né, ou que seja feito os devidos encaminhamentos. Né? Então, muitas vezes a gente percebe também a família, essa não aceitação. Né? Então, assim, é um trabalho, né, que a gente precisa fazer, né, de orientação dessa família, né, e aí depois encontra os outros obstáculos, né, que é a própria questão do diagnóstico do médico, né, que consiga fazer esse diagnóstico, e quando a gente tem, né, uma criança também, né, que a gente já teve, né, lá na creche, uma criança com autismo,
é uma descoberta também que a gente vai fazendo, né? Então, assim, a gente buscando conhecimento, né, para saber lidar com essa criança, né? Então, é um desafio também para a gente, né, para as professoras que estão em sala, né, para a gente, para entender um pouco de como que a gente vai conseguir, né, lidar e desenvolver, né, da melhor forma. Então, assim, é uma aprendizagem para a gente, né, também, e que vai entender tudo isso, né, quando você fala, né, por exemplo, do autismo, né, a questão do barulho, né, então a gente vai lembrando, assim, das carinhas, né, que a gente já teve, né, na creche, a gente vai revivendo isso e começa a fazer sentido para a gente, né, quando você começa a entender, né, por que que ele faz isso, né, por que que tem uma reação, né, e é uma É aprendizagem para a gente diferente, não é? diária. Quando a gente tem o conhecimento, né? Aqui, eu costumo, porque no consultório também a gente tem esse problema que você colocou aí. Quando a gente percebe, e em qualquer situação, às vezes não é nem isso, depressão, e a pessoa não aceita. Então, sabe o que eu costumo fazer, por exemplo, com o autismo? Pega o desenvolvimento de uma criança normal e faz a comparação com o pai no relatório sem colocar nem suspeita nem nada, né? Olha, a criança com tantos anos já faz isso, isso, isso. Nós estamos percebendo, né, que ele não consegue. Você confirma, porque a família sabe mais do que a gente, né? Às vezes ele não sabe explicar, não sabe. Então, a gente confirma. Então, por causa, né, dessas dificuldades, eu preciso que procure, né, o neuro, procure o psiquiatra. Eu acho que essa é uma forma que conseguimos fazer com que eles procurem mais, aceitem mais essa indicação. O que você acha? Não, com certeza. Né, e assim, a gente lá, né, a gente tem essa, faz dessa forma, né, às vezes Ah, a gente não diz assim, olha, né, eu suspeito que seu filho tem isso. Não, eu né, também não assim, consigo. entre a gente, né, olha, né, ele apresenta, né, traços diferentes. Isso pode ser um autismo, pode ser uma outra coisa, né? Então é justamente nesse sentido que é feita a conversa e o relatório. Né? Então, Sim. assim, olha, né, ele tem um comportamento diferente, né? Como que é em casa? Né? E às vezes, muitas vezes tem essa negação, não, mas em casa ele não é assim. Aí você vai conversando, aí durante a conversa começa a soltar as coisas, né? Assim, de como ele é, como ele se Exatamente. comporta, né? Então, assim, aí a gente vai tentando contornar isso, né? Pontuar justamente isso. Olha, né? Uma criança na idade dele, né? Já consegue fazer isso ou aquilo, já age dessa forma, né? E vai pontuando o que é diferente e buscando também dessa família como que é o comportamento dele em casa, né? É Então, a isso gente mesmo. tenta mais ou menos seguir por essa linha, mas às Ai, vezes tem muita dificuldade ainda, né? não, não é Dessa... né? Não é fácil mesmo, não. E é aquilo que nós falamos. Olha só, primeiro dá o choque, depois a negação, né? Depois que a ficha vai caindo, né? Então, esse processo é natural que aconteça. A gente que suspeita, a gente tem que ter muito amor, compaixão, dedicação e persistência, né? É E com verdade. sabedoria vai colocando até que a pessoa aceite para não demorar demais, né? Com Hoje, certeza. engraçado, eu estava atendendo um adulto e esse adulto ele estava com depressão e com sinais de hiperatividade. E eu insistindo com ele, falei assim, olha, se você não for ao médico, você não vai conseguir desenvolver aqui, porque nós estamos trabalhando suas emoções, mas isso tem uma parte que é fisiológica, né? Enfim, fui tentando, eu demorei 3 meses para ele conseguir ir ao médico. Graças a Deus foi. Hoje ele falou comigo assim, ai, que raiva de mim. Por que eu não te escutei antes? Eu estou tão melhor. Ah, tudo tem seu tempo, né? Porque a gente não pode ficar de braço cruzado, na verdade, sem agir, sem mostrar, Com certeza. né? E eu acho assim que uma das coisas bacanas é isso, olha, com certeza o médico descobrindo algo, nós temos como ajudar muito mais seu filho, né? E é verdade, não é mentira.
porque eu não uso mentira hora nenhuma. Mas a gente tem que ir comendo pelas beiradas, com certeza, né? Nossa, e seu papel é muito lindo. Você percebe que você pode fazer grandes transformações no ser humano? Né? Então, assim, junto, né, com as professoras, né, que vai Claro. trazendo esses sinais, né? Então, a gente sempre reúne, né, com a professora, os pais, né, para dizer desses aspectos, né? Sim, sim. Isso Obrigada, aí. Tati. Obrigada a você. Fica com Deus e continua firme e forte na sua missão. Obrigada. Obrigada, Silene. Patinha, nós temos tem uma pergunta aqui, eu vou fazer para você, e aí eu acho que nós vamos para finalizar, né? Sim. Tá bom? Porque Já senão eu são... durmo aqui, Tadinha. Oi? Senão eu durmo aqui. Não, não, você vai dormir agora não, Patinha, fique acordada aí, por favor. Eu deixo dormir daqui a pouco. Depois de 9 horas eu deixo dormir. Aqui, a pergunta é: se uma pessoa com autismo vai para uma escola pública onde não tem muito preparo para lidar, é preciso um acompanhante para auxiliar uma melhor convivência no ambiente? Eu vou até trouxe aqui, parece até que eu sabia, olha só. Vai, A mas lei, é, a lei 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Dá direito a toda criança autista de frequentar escolas com ensino regular. E, se for preciso, é possível solicitar um acompanhante especializado. Esta é a lei. Mas nós sabemos que entre a lei e a realmente atender à lei tem uma distância. Mas por que eu fiz questão de deixar isso aqui? Porque aqui nós temos uma lei que nos dá direito de lutar, entendeu? Eu tenho uma grande amiga que o filho dela é especial. Ela lutou e transformou, eu não vou citar a escola, né, que é ruim, é antiético, mas ela transformou lá para todos os alunos especiais. Então, assim, existe a lei, deveria ser assim, mas nem em todo lugar é assim, né? E outra coisa às vezes a gente não sabe, não tem informação, mas é importante a gente se capacitar até para perceber se eles estão realmente trabalhando de acordo para acompanhar o filho para o desenvolvimento, né? Por isso que eu falo que a informação é preciosa, entendeu? Então, se quiserem anotar essa lei, por ela você pode brigar onde não tem para o seu filho ter direito a algo que é legal. Entendeu? É isso mesmo? eu vou, Patinha, pegando o seu gancho aí da lei, Uhum, aqui em Belo Horizonte, falei ontem, vou falar hoje novamente, em Belo Horizonte, a prefeitura tem uma política pública que é só do município, que presta serviço à pessoa com deficiência. Então, se uhum, está difícil de alcançar, e eles vão acionar a Secretaria da Educação, eles vão te apoiar. Então, se uhum. alguém aí tiver com dificuldade, gente, é só procurar a regional de onde você mora. E pode chegar lá e falar assim: eu quero falar no serviço para uma pessoa com deficiência. Esse serviço, ele atende nas residências. Vai, agora não, porque tá em isolamento social, né? Uhum. Mas, quando voltar, pode pedir uma visita na residência, ou pode ligar também agora e já passar o caso, e quando voltar, ou eles vão orientar pelo telefone, mas existe esse serviço. Ele funciona, tá, gente? É um serviço, abração um serviço que funciona da prefeitura. Então, vai olhar a questão de BPC para vocês, vai olhar a questão de médico, se tiver com dificuldade, eles vão olhar, eles dão assistência à pessoa com deficiência, tá? É. Talvez, quem quer até sexta-feira, eu vou achar o folder, né? Que tem todos os telefones regionais e vou postar aqui para vocês. Tá bom?
Ok, pessoal? Agora vamos abrir as câmeras para mim poder tirar eu não sei tirar foto aqui no computador, não, mas vou tirar um print com as carinhas de todos vocês, porque Fatinha vai querer, né, Fatinha? E a carinha de todo mundo, Claro. né? Conhecer todo E mundo. aqui, passar para eles o meu canal do Instagram, para eles irem lá, ter essas tantas de informações que eu vou colocando, né? Eu acho isso bacana. E quem quiser também me perguntar alguma coisa no privado, pode ir lá, que eu vou ter maior prazer de responder, tá? Pessoal, vamos abrir a câmera para a gente printar a tela? Eu vou ter que fazer de 3 vezes, tá bom? Porque não aparecem todos. Fatinha, eu quero agradecer a vocês, porque é o seguinte, eu acho que foi uma das palestras mais maravilhosas que eu já assisti. Um ensinamento, assim, estupendo. Muito, muito obrigada. Olha, a Fátima é iluminada. Aliás, eu acho que vocês todos, né? Mas, assim, foi uma palestra, assim, maravilhosa. Muito, muito obrigada. E eu sei que isso vai, assim, ser de grande valia na nossa vida, com amigos, com filhos, com as pessoas que a gente convive, que têm filhos autistas, com síndrome, com outras especialidades, né? São especiais. Foi muito, muito boa. Muito obrigada, viu? Que bom que você gostou, Edilene. Obrigada pela participação, viu? Nossa, que tanta gente bonita, meu Deus. Eu espero que eu esteja conseguindo fazer. Depois desse seminário vai ficar craque. Tem um tanto de gente com a câmera, gente, fechada. Ai, que dó. Porque, na verdade, aqui em casa está projetado na televisão e tem um grupo lá vendo. Ah, então não tem como, né, irmã? Então deve ser os Como abrir outros a também. câmera, por exemplo, né? E eu sei que tem outros locais que está assim também. Não tem tá? problema, não. Então, eu tirei de quem está com a câmera aberta. E vou fazer 2 vezes, gente. Tá? Tem isso, né? Às vezes a pessoa também não tem câmera. Aqui, essa aqui tá bonita, essa tela que eu tirei. Então, estão liberados, se quiserem, né? Ficam à vontade. Irmã Conceição, palavras, suas considerações, para a gente encerrar. Eu enviei no seu e-mail uma música muito bonita que falaria muito sobre esse momento, né? E Fátima Pacheco, só esse negócio de 2 Fátima dá um nome. Duro, né? Fátima Pacheco, não tem palavras para te agradecer, é só mesmo nos colocar à disposição para poder contribuir também quando você precisar. Ai, que lindo. Só Deus que pode retribuir essa sua doação dessa noite. Né? Não preciso nem dizer que os pais nos disseram aí, o pessoal que participou, o quanto foi importante. Né? E a música que eu pedi para a Fatinha colocar, eu mandei no e-mail. Espera aí, irmã, então que eu vou abrir, só um minuto. Fatinha, mais alguns minutos? Pode ser, Fatinha? Pode. As coisas boas da vida são de graça, né? E a gente, você, com essa sua doação, sua generosidade, eu acredito que você tem noção do tanto que você tem contribuído com as pessoas, né? Desde aquela fala sua dos nossos adolescentes, o quanto que foi de ressonância que deu. E é isso, né? Acredito que é a missão que Deus te deu. Graças a Deus. Viu? Então, Deus te pague, Deus te ajude. Você já faz parte da nossa história, da nossa casa. Que lindo, mesmo gente! Que você não disser, eu vou dizer. Né? A gente conta com você. A gente conta com você. Né? E pode contar mesmo. A maneira que você coloca é muito gostosa de ser ouvida. A gente fica, agora que eu olhei o relógio ali, eu falei assim, mas gente, tem isso tudo que a gente está aqui, né?
Então, uma maneira gostosa e a gente agradece muito, viu? Você já é parte da nossa história. E tem muita gente que você iluminou nessa noite. Ai, que Deus bom. te abençoe sempre, a sua família. Conceda a vocês muita força para ir aprendendo mais e ensinando para a gente. Amém. Oi, irmã, não estou conseguindo, não. Mas vamos preparar para amanhã para a gente colocar, pode ser? Pode ser. É certo pra Aqui, amanhã? me fala como que é o nome da música que eu quero colocar para eu escutar. É um clipe, né? Aquelas coisas, as coisas boas da vida são de graça, né? E vai relatando, cantando tudo que a gente tem, que é de graça. Sim, né? sim. Então, por esse momento da gente louvar e agradecer a Deus, nesse sentido, que o melhor da vida vem de graça para a gente. Compartilhou aí? Tá conseguindo aí. Conseguiu. Vamos, é muito linda e fala muito desse momento, assim, dessa nossa gratidão, assim, com você. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol, não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. A flor do campo não custa nada. Onda do mar não custa nada. A poesia não custa nada. A nossa história não custa nada. Fruta no pé não custa nada. Água da fonte não custa nada. Banho de sol não custa nada.